continuando seu confronto com os líderes religiosos nos últimos dias antes da crucificação. Jesus apresentou outra parábola que intensificou ainda mais a tensão e expandiu o escopo de seu ensino sobre o reino de Deus. A parábola das bodas do filho do rei, registrada em Mateus 22, com uma variante em Lucas 14. É simultaneamente celebração e advertência, convite gracioso e julgamento solene. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Jesus começou com imagem de festa real, evento de importância máxima no mundo antigo. Casamentos reais eram ocasiões de esplendor incomparável, durando dias ou até semanas, envolvendo preparações elaboradas, custos imensos e convidados cuidadosamente selecionados. Recusar convite para tal evento era insulto grave, não apenas ao anfitrião, mas à honra de toda a casa real. A imagem de banquete nupcial tinha profunda ressonância bíblica. Os profetas frequentemente retratavam o relacionamento de Deus com seu povo em termos matrimoniais. Isaías proclamou: "Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus." O banquete messiânico, menos celebração escatológica, quando Deus reuniria seu povo redimido, era descrito em termos de festa jubilosa. Jesus estava deliberadamente evocando estas tradições, identificando-se como o noivo divino e convidando seus ouvintes para o banquete do reino. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O rei seguiu o protocolo apropriado, enviando servos, mensageiros oficiais, para convocar aqueles previamente convidados. No costume do Oriente Médio Antigo, convites para eventos importantes eram frequentemente emitidos em duas etapas. Um convite preliminar seguido, quando os preparativos estavam completos, por chamado final para vir. A recusa era surpreendente e ofensiva. Estes não eram estranhos aleatórios, mas convidados previamente selecionados que haviam recebido a honra de inclusão na lista. Sua recusa em vir, quando tudo estava preparado, era rejeição deliberada, não apenas do evento, mas do próprio rei. Mas o rei, demonstrando paciência extraordinária, enviou ainda outros servos, dizendo: "Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais cevados já estão abatidos, e tudo está pronto. Vinde às bodas." Esta segunda convocação enfatizou a completude dos preparativos e a urgência do convite. O banquete não era evento futuro vago, mas realidade presente, esperando apenas a presença dos convidados. A descrição da abundância, bois e animais cevados já estão abatidos, sublinhava a generosidade extravagante do rei. Ele não havia economizado em despesa ou esforço. Este seria festim de magnificência inigualável. A repetição do convite, através de segunda delegação de servos, demonstrava a seriedade e sinceridade do desejo do rei, pela presença dos convidados. Mas a resposta foi ainda mais chocante. Eles, porém, não fazendo caso, saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Indiferença total. Não hostilidade declarada inicialmente, apenas desinteresse casual. Suas preocupações mundanas, menos agricultura e comércio, atividades legítimas em circunstâncias normais, foram priorizadas acima da honra de participar do banquete real. Esta indiferença é frequentemente mais devastadora do que oposição aberta. Ao menos a oposição reconhece importância suficiente para engajamento. Indiferença diz: "Você não é importante o suficiente para merecer minha atenção no contexto espiritual." Representa multidões que não rejeitam ativamente Cristo, mas simplesmente o consideram irrelevante para suas vidas consumidas por preocupações terrenas. Mas alguns convidados foram além de indiferença, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Aqui a rejeição escalou para a violência homicida. Os mensageiros que simplesmente transmitiam convite real foram atacados, humilhados e assassinados. Esta é a imagem de perseguição aos mensageiros de Deus através da história. Profetas apedrejados, apóstolos martirizados, missionários mortos por proclamarem o Evangelho. Mas o rei se indignou e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. A paciência real tinha limites. O rei não mais toleraria rejeição e violência. Julgamento veio rápida
e completamente. Esta é profecia velada da destruição de Jerusalém em 70 DC. Quando as legiões romanas cercaram a cidade, massacraram grande parte da população e queimaram o templo. Julgamento histórico sobre a nação que rejeitou seu Messias. Mas o banquete não foi cancelado. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O rei pronunciou julgamento moral sobre aqueles que recusaram. Não eram dignos, não por falta de credenciais, mas por sua própria recusa em vir. Dignidade não era questão de status social ou mérito moral, mas de resposta apropriada ao convite. E então veio instrução surpreendente. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. O escopo do convite expande-se radicalmente, não mais limitado aos originalmente selecionados, mas aberto universalmente. Encruzilhadas sugere lugares onde todo tipo de pessoa passa, menos ricos e pobres, respeitáveis e desacreditados, judeus e gentios. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons. E a sala nupcial ficou repleta de convidados. A rede foi lançada amplamente. Não houve discriminação prévia baseada em mérito moral. Maus e bons, todos foram convidados. O critério único era a disposição de vir. E o resultado? A sala ficou cheia. O propósito do rei de ter banquete totalmente frequentado foi cumprido, apenas com convidados completamente diferentes dos originalmente planejados. Esta é a imagem poderosa da universalidade do Evangelho. Quando a maioria de Israel rejeitou o Messias, o convite foi estendido aos gentios, aos marginalizados, aos pecadores notórios, qualquer um disposto a vir. Como Paulo escreveu, não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Mas a parábola não termina em nota triunfante de inclusão universal. A reviravolta final perturbadora. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Esta cena levanta questões. Como poderia alguém convidado das ruas ter veste nupcial apropriada? A resposta, segundo estudiosos dos costumes antigos, é que anfitriões ricos frequentemente forneciam vestes apropriadas aos convidados, garantindo que todos, independentemente de sua condição econômica, estivessem vestidos adequadamente para a ocasião. Recusar usar a veste fornecida, portanto, seria insulto deliberado ao anfitrião. Espiritualmente, a veste nupcial representa a justiça de Cristo. Não nossa própria justiça moral, mas a justiça imputada que recebemos através da fé. Isaías escreveu: Regues Germé, muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça. O homem sem veste nupcial representa aqueles que tentam entrar no reino em seus próprios termos, confiando em sua própria justiça ou simplesmente presumindo aceitação sem apropriação real da provisão de Deus. Sua incapacidade de responder quando questionado, ele emudeceu, sugere que não tinha defesa legítima. Ele sabia que deveria ter usado a veste fornecida. Então, ordenou o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O julgamento foi severo e final. Ele foi expulso da festa para tribas exteriores, imagem consistente de Jesus para condenação eterna. Jesus concluiu com declaração enigmática: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta frase resume a tensão entre convite universal do Evangelho e realidade que nem todos respondem apropriadamente. Muitos são chamados. O convite é estendido amplamente, sem discriminação. Poucos escolhidos. Relativamente poucos respondem com fé genuína e perseverante. Conclusão e moral da história. A parábola das bodas do Filho do Rei nos confronta com múltiplas verdades cruciais. Primeira, Deus estende convite gracioso para participar de seu reino.
Um convite que representa honra inimaginável e bênção incomparável. Segunda, muitos rejeitam este convite, seja através de hostilidade aberta ou, mais comumente, através de indiferença casual, enquanto priorizam preocupações terrenas. Terceira, rejeição do convite de Deus traz julgamento inevitável. Paciência divina é real, mas não infinita. Quarta, quando alguns recusam, Deus convida outros. O propósito de Deus de ter banquete cheio será cumprido, se não pelos originalmente convidados, então por outros dispostos a vir. Quinta, o convite é universal e inclusivo, estendido a maus e bons, a todos que ouvem e respondem. Não há barreiras de raça, status social ou passado moral. Sexta, mas meramente estar presente externamente é insuficiente. Devemos estar vestidos apropriadamente, cobertos pela justiça de Cristo, através de fé genuína. O banquete nupcial está preparado. O rei enviou seus servos com convite urgente. Tudo está pronto. Vinde, a questão para cada um de nós é simples, mas eternamente significativa. Você virá, e se vier, virá nos termos do rei, aceitando a veste que ele fornece, ou tentará entrar em seus próprios termos? O tempo de resposta é agora. A sala está se enchendo. Em breve a porta será fechada. Que possamos responder com alegria ao convite mais gracioso jamais estendido, deixando de lado toda preocupação terrena que compete por nossa atenção, e participando do banquete que o Rei preparou para todos que o amam e esperam seu aparecimento.